Olá! Neste vídeo eu finalizo a série de comentários sobre o recente relatório da Comissão Interamericana a respeito da situação dos direitos humanos no Brasil. Lembrando que, para além de assistir aos vídeos que eu apresento aqui, é altamente recomendável a leitura integral do relatório, que é um documento valiosíssimo e completo sobre o panorama geral a respeito dos direitos humanos no Brasil, tanto em relação às informações fáticas e estatísticas sobre a realidade e a conjuntura atual do Brasil, como também na perspectiva teórica da teoria dos direitos humanos na perspectiva do sistema interamericano. Neste vídeo eu finalizo a minha série de comentários trabalhando e abordando o último capítulo do relatório que trata do tema institucionalidade democrática e de direitos humanos. E a primeira observação que eu faço aqui é a de que esse tema, esse título, não foi formulado desse modo por acaso, tem uma razão de ser. O sistema interamericano, o constitucionalismo regional transformador da América Latina, muito bem explicado pelo marco teórico, pelas ideias do Ius Constitutionale Comune latino-americano, que é um conjunto de ideias formuladas a partir da reunião de diversos cientistas jurídicos, cientistas do direito da América Latina, a partir da coordenação do professor alemão Armin von Bogdann, do Instituto Max Planck de Direito Público, trabalha na perspectiva de que a implementação das promessas de transformação social inscritas nas constituições e nos tratados interamericanos só é possível com vistas a realizar e a fortalecer a ideia de direitos humanos, de democracia e de Estado de Direito. Portanto, não é possível falar de um desses itens sem mencionar os outros dois. É sempre importante, cogente e imprescindível que os três itens andem juntos. Portanto, quando falamos de institucionalidade, falamos de Estado de Direito, de um Estado que possua leis, possua normas e que possua agências capazes de fazer cumprir essas normas. Também falamos de democracia. Não é possível pensar em Estado de Direito e em direitos humanos sem democracia. E por último falamos em direitos humanos, que é o produto da democracia e são garantidos os direitos humanos por meio do Estado de Direito. Então é importante termos esses três valores em vista sempre. Dito isso, começamos a relatar aqui o relatório, a trazer informações sobre o relatório, começando com a observação da Comissão Interamericana de que as instituições de controle e o Poder Judiciário, e aqui falamos das instituições do sistema de justiça e do Poder Executivo, as instâncias de controle que de alguma maneira monitoram a situação dos direitos humanos, todas elas têm papel-chave tanto na identificação de violações de direitos humanos, na proteção das vítimas, na responsabilização dos autores dessas violações e na reparação das violações, dos danos, dos efeitos negativos causados pela vulneração dos direitos humanos. Então são essas quatro atividades que essas instituições-chave desenvolvem. Fora isso, ou melhor, indo adiante, a comissão também afirma que a arquitetura institucional do Brasil, a arquitetura institucional democrática brasileira, foi instituída a partir de movimentos políticos e sociais
iniciados quando da Constituinte, quando dos trabalhos de elaboração da Constituição. E nesse sentido, a comissão faz um elogio à arquitetura institucional, ao desenho institucional brasileiro, porém, ela, em seguida, afirma que vê com muita preocupação a diminuição da intensidade desses processos de fortalecimento institucional dos direitos humanos. Ou seja, ela diz, olha, o Brasil até aqui caminhou bem, porém está lentamente deixando de avançar, e isso por alguns motivos detectados pela comissão. O primeiro deles, em virtude da falta de centralidade dos direitos humanos na atividade das instituições brasileiras, ou seja, a pauta dos direitos humanos não tem mais regido, não tem mais inspirado as atividades e as prioridades das instituições brasileiras, de modo que o orçamento, as políticas públicas e os programas dessas instituições não têm se orientado pela pauta transformadora dos direitos humanos. E por último, porque a comissão verificou que as instâncias de controle, as instâncias de participação popular, de participação democrática direta, de participação social, passam por movimentos negativos de enfraquecimento ou de extinção, de modo que essa realidade também faz por atrasar o desenvolvimento dos direitos humanos no Brasil. Além disso, a comissão assinala como preocupante também a aprovação e manutenção da emenda constitucional número 95 de 2016, que congelou por 20 anos os investimentos na área social e, portanto, os investimentos que visam a implementar os direitos sociais, culturais e econômicos e também os direitos civis e políticos, uma vez que os investimentos que o Brasil fazia nessas áreas já eram reconhecidamente insuficientes, comprovadamente insuficientes. Então, a paralisação, ou melhor, o congelamento desses valores, do orçamento dessas áreas é também um outro tema que preocupa sobremodo a Comissão Interamericana. Além disso, a comissão também denuncia a militarização da educação pública no Brasil. Esses movimentos, na dicção da Comissão Interamericana, representam a inequívoca violação do direito à educação previsto no Protocolo de São Salvador, de modo que, para o cumprimento desse direito, a Comissão Interamericana sinaliza que é necessário a adoção de práticas pedagógicas que respeitem a individualidade dos e das alunas, que promova a cidadania e a socialização com respeito aos direitos humanos, o que requer pessoal especializado. E, nesse sentido, a comissão reconhece, como não podia deixar de ser, que as forças militares têm natureza distinta, elas não são preparadas para intervir na educação. De modo que as dinâmicas educacionais demandam profissionais da educação com especialização específica. Infelizmente, nestes tempos bicudos e difíceis, é necessário que a Comissão Interamericana diga o óbvio. Indo além, e por último, a comissão alerta para os retrocessos oriundos de programas, de iniciativas legislativas e movimentos do famigerado Escola Sem Partido, que critica a educação com perspectiva de gênero, que injustamente, e por meio de falácias argumentativas e de notícias falsas, critica a perspectiva de gênero, critica o discurso em prol da diversidade, em prol da igualdade e da não discriminação, que
educa os e as estudantes brasileiros e brasileiras no sentido da tolerância, do respeito à diversidade, do respeito à diferença e da aceitação das orientações sexuais e a identidade e expressão de gêneros diferentes, e também que ensina a igualdade entre os gêneros, ensina que a mulher não é inferior ao homem, de modo que a ela não cabe exercer papéis subalternos na sociedade. Então, é importante anotar que a comissão faz essa contundente e necessária crítica a esses movimentos. São essas as minhas observações sobre esse último capítulo do relatório. Agradeço a atenção e indico para quem não viu os demais vídeos que tratam do relatório sobre a situação dos direitos humanos, a situação atual dos direitos humanos no Brasil. Obrigado.